Calorosas saudações, e Carlos Moedas lançou um livro ontem, onde deixou uma pequena dica, um pequeno recado digno de Liga Knockout a Pedro Passos Coelho. Há quem diga, não é verdade? Ora, não precisam de estar na Liga Knockout para meter like neste vídeo, é só mesmo estarem com ligação à internet, portanto podem meter like neste vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 40 mil subscritores. Ora, vamos então ver aqui este excerto de reportagem do lançamento do livro de Carlos Moedas. Ele tece alguns comentários. A reportagem tenta fazer ali uma rivalidade entre Passos Coelho e Carlos Moedas, enfim, não sei se foi bem a intenção do Carlos Moedas, mas vamos tirar conclusões. Apresentações e apresentações, há livros e livros. Há quem reúna artistas, jornalistas, presidentes da República, meio governo e muitos rostos da elite em geral. Aquela é a Lili Canessas e o Gocha. É a Lili Canessas e o Gocha. Espera lá. É assim, aquilo é a Lili Canessas e o Gocha e atrás do Gocha é o Fernando Santos. Parece, não sei se é o Fernando Santos, mas enfim, só um pormenor. O Luís Montenegro, que se põe a pau, com todo o respeito, porque no lançamento de um livro, Carlos Moedas consegue ter o Presidente da República, consegue ter Cavaco Silva, consegue ter, vocês vão se rir, mas isto mediaticamente importa, Manuel Luís Gocha, consegue ter Lili Canessas, consegue estar com Sebastião Bugalho, portanto, há uma elite comunicacional, informativa, presidencial, institucional, histórica até, toda ali presente só para ouvir Carlos Moedas. Portanto, o Luís Montenegro que tenha muita atenção. E depois há quem não o faça. Abril, obras mil para as figuras de proa da direita, só que nesta, pela música, percebeu-se logo que os terremotos políticos ficaram na semana passada. Ainda assim, também aqui cabem os temas controversos. Tudo aquilo que se vivia num serviço militar era um ensinamento para a vida. Fiquei sempre com o sabor que hoje esta juventude, ou uma parte desta juventude, merecia ter uma experiência cívica que, no fundo, seria, de certa forma, como aquela que eu tive no serviço militar. O Carlos Moedas está aqui a advogar ao serviço militar obrigatório, não é? Não sei se repararam, mas o prefácio do livro de Carlos Moedas é escrito pelo Emmanuel Macron. E é curioso porque o Emmanuel Macron e a França estão ambos a ser dos maiores ativos, no caso de um país e no caso do respectivo presidente, relativamente à questão bélica Rússia e ucraniana. Portanto, não sei até que ponto é que, tendo em conta essa influência, o Carlos Moedas falou disso. Embora eu já tenha dito que não sou propriamente favorável a um serviço militar obrigatório, comparativamente àquilo que era no passado, com moldes diferentes, o serviço militar é útil para a população, mas apenas na circunstância de proteger o território nacional e não guerras alheias a milhares de quilómetros. Portanto, enfim, nesse aspecto estaremos em discórdia. Uma posição diametralmente oposta à de Passos Coelho, que desde os tempos da Jota fez bandeira contra o serviço militar obrigatório. Foi assim durante toda a conversa. Um político dos mais sofisticados da cena nacional. Um Carlos Moedas equidistante nos convites, no cenário, na forma, no tom e até nas opiniões em relação ao antigo Primeiro-Ministro. Reparem que é o lançamento do livro. Eu não sei até que ponto é que a comunicação social ganhará, certamente, não é? Mas reparem que o recado não é bem dado ao Pedro Passos Coelho. A reportagem é que é feita no sentido de colocar antagonismos de opinião de um lado do Carlos Moedas perante o outro de Pedro Passos Coelho. Não sei se estão a perceber bem a situação. Portanto, é o que é. É o que é. Embora eu, por acaso, não sabia bem qual seria a opinião do Pedro Passos Coelho relativamente a isso, e não sei se a opinião do Pedro Passos Coelho se mantém a mesma que era no passado, porque a verdade é que o Passos Coelho de 2024 é tendencialmente mais conservador do que era o Pedro Passos Coelho de 2010, não é? Que era visto até como o rosto da ala liberal do PSD. Mas enfim, continuando. Mas a história dos dois cruza-se no governo dos tempos da Troika e aí já sai elogio. Foi um momento muito, muito, muito duro e ao mesmo tempo um momento que eu tenho um orgulho enorme porque eu penso que não poderia ter havido outro governo que tivesse sido capaz de fazer o que se fez naquela altura e a capacidade que o Primeiro-Ministro Passos Coelho teve. Isso eu penso que não teria havido. Realmente foi um momento muito único, muito único. Eu concordo com ele, concordo com o Carlos Moedas, sem dúvida, e há aqui outro ponto importante que é, na altura, quando o Marcelo diz, eu vou ter que concordar, embora as críticas que se façam ao Carlos Moedas, etc., e a conexão a uma política mais globalizada, mais globalista, o Carlos Moedas, tecnicamente falando, gostando só não, é a realidade, temos que ser justos, é dos melhores políticos em termos de capacidade técnica que existe em Portugal, com mais know-how.
É alguém com experiência profissional no estrangeiro, não apenas em instituições políticas, mas também no setor privado. É alguém que já tem experiência a nível europeu, é alguém que já tem experiência a nível autárquico, e eu creio que ele também já foi deputado, se não estou em erro, nacional. Portanto, é alguém que reúne experiência profissional, quer no privado, quer no público, e dentro do público, a nível político, já dentro das diferentes instituições, quer autárquicas, europeias e nacionais. Portanto, é alguém que, em termos de capacidade política, já tem muita bagagem. Muita bagagem. Não me admira que nesta cimeira esteja claramente, enfim, praticamente todo o PSD e as altas figuras do mesmo, porque para mim, para o PSD, o líder do PSD neste momento seria Carlos Moedas e não Luís Montenegro, preferencialmente, obviamente. E eu tenho a certeza absoluta que se o governo de Luís Montenegro cair e por acaso o PSD tiver eleições internas, a mim não me admiraria absolutamente nada que Carlos Moedas apresentasse uma candidatura, caso fosse mais ou menos no período da apresentação da sua recandidatura à presidência da Câmara Municipal de Lisboa, para ser o próximo líder do Partido Social Democrata. Não me admirava absolutamente nada, e aqui até poderei ser polémico, mas eu acho que o Carlos Moedas aí ganharia eleições confortavelmente. Liderar com as pessoas é o nome do livro do Presidente da Câmara de Lisboa, que deixa um recado. O mais difícil é ser um político moderado. Na verdade, dois. Ou integrarmos os extremos comem-nos. Eu acho que isto aqui, enfim, parece... Aqui, não sei se o recado era para o Passos Coelho, mas que no mínimo pareceu, enfim. E eu não concordo tanto com isso. Aliás, eu não concordo tanto com isso e até posso explicar o porquê. Vou dar o exemplo de Itália. A Giorgia Meloni, que muitos dizem que é de extrema-direita, não. Enfim, o Salvini está à direita de Giorgia Meloni, não é? E, portanto, o Salvini foi integrado no governo e foi secado, não é? Portanto, secou. Portanto, o nível eleitoral comparativamente à Meloni, que está um grupo à esquerda a nível do Parlamento Europeu, enfim, está com complicações eleitorais. O próprio Vox, embora não tendo integrado o governo do PP, porque o PP não ganhou as eleições, mas em algumas comunidades espanholas está em coligação com o Partido Popular. E o Vox está a começar a ter uma queda acentuada até, já perdeu 20 deputados nas últimas eleições, e isso pode acontecer com os novos partidos da direita populista, caso não se adaptem aos novos tempos, porque a narrativa disruptiva não dura para sempre. Pode o mesmo acontecer ao Chega, não é? Portanto, isto não é necessariamente verdade. Não é necessariamente verdade. Até em Espanha, dou o exemplo, o PSOE também se uniu à extrema-esquerda e não é por isso que o PSOE deixou de aumentar a sua votação. Atenção, teve mais votos do que teve há 4 anos atrás. Portanto, atenção. A mesma coisa se passa com o Partido Socialista. Não foi por ter estado 7 anos numa geringonça que depois não conseguiu maioria absoluta. Isto não é necessariamente verdade. Não é necessariamente verdade. Agora, o que me parece é que o PSD está com algum problema de aceitar que o mundo e a visão popular está a virar à direita e as elites partidárias querem se manter no centro. Mas se a democracia é o governo do povo, tem que começar a responder às necessidades desse mesmo povo. Se tal não acontecer, desaparecem. Conselhos para quem lhes quiser pegar. Depois, vamos só ver aqui, também temos aqui no Mel, vamos só ver as declarações de Cavaco Silva relativamente a Luís Montenegro, porque eu achei interessante. Achei interessante porquê? Porque eu disse que, segundo o PSD, prefeririam Carlos Moedas do que Luís Montenegro a governar o partido. Pois bem, vamos ouvir o que é que o ex-presidente da República, ex-primeiro-ministro, tem a dizer sobre a situação. Eu já disse noutra ocasião que não fazia comentários sobre um governo que está apenas há 6 dias, desde o passado sábado, em plenitude de funções. Deixem-no governar. Eu concordo com o senhor ex-presidente da República, só que há um problema. É que, desde que Luís Montenegro tomou posse, já houve a polémica da adjunta do Ministro das Finanças, que se demitiu antes sequer de tomar posse por causa de um escândalo de fraude. A descida do IRS foi, entre aspas, uma fraude, no sentido em que há descontos de pessoas que, por exemplo, ganham 1000 euros brutos por mês, que só vão ter um desconto de 1,80€ por mês no IRS, quando era um choque fiscal que custa um pastel de nata e um café. Pá, é uma coisa impressionante. E, portanto, obviamente que em 6 dias já há estes escândalos todos. A realidade é essa e, portanto, as pessoas deixam o Luís Montenegro governar. Agora, é importante que o Luís Montenegro corresponda às expectativas de uma mudança relativamente àquilo que era o governo anterior de António Costa, não é? Depois analisem e julguem. Depois vejam aquilo que ele fez em comparação com as promessas feitas na campanha eleitoral
e em relação ao comportamento da oposição. Pois, é isso mesmo. Portanto, só apenas em 6 dias tivemos esses 2 escândalos, entre aspas, IRS, demissão por causa da deputada que estava envolvida num escândalo de fraude, o que não abona muito a favor de Luís Montenegro e do seu respectivo governo, que eu quero que saia bem pelo bem do país, não é? Porque a verdade é que precisamos, efetivamente, de um câmbio drástico, porque, olhando para o Partido Socialista, a única coisa que podemos ter positiva é a disparidade relativamente àquilo que aconteceu e, na realidade, já tivemos 2 demissões, entre aspas, desde que o governo entrou em funções, o que não é bom. Não da forma que o PS esteve, são demissões com questões diferentes, são adjuntos, não são secretários de Estado nem ministros, é verdade, mas mesmo assim não abona a favor e já há a polémica do IRS. Mas enfim. Meus amigos, este foi o vídeo, espero que tenham gostado. Metam like no vídeo que ajuda bastante, subscrevam também o canal para chegarmos aqui aos 40 mil subscritores, partilhem nas vossas redes sociais, grupos de WhatsApp e Telegram, têm as minhas redes sociais aqui, relembro o código na Prozis Sousa10 para 10% de desconto no segundo link da descrição e ficamos por aqui. Metam like, subscrevam e partilhem, muito obrigado a todos e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.